Muito bem, senhoras e senhores, hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Estamos aí no Arthur Petri Podcast número 600. Esse programa que já passou por tantos formatos, tantas fases, chega no seu episódio 600. Que loucura, cara. Mas é isso aí. Gostaria de agradecer a todos que comentaram no último programa que eu falei sobre morar na praia e bocejar durante o treino. E eu fiquei impressionado como tem muita gente que boceja no seu dia a dia e tava precisando de alguém para falar sobre isso. Mais pessoas do que eu imaginava estão bocejando agora nesse exato momento enquanto treinam nas suas academias. Então, muito obrigado a você que comentou. Eu gostaria só de mandar um abraço antes pro assinante do Patreon, Loran Skissati. Não sei se eu falei certo o seu nome. Ele é assinante do Patreon e ele assina uma modalidade que dá direito a receber uma menção aqui no programa. Então, muito obrigado a você, Loran Skissati. Eu devo ter falado certo. Skissati. Skissati parece uma nota de beatbox. Eu não sei como é que se fala. O cara que faz beatbox, ele faz o que? Ele faz notas? Ele tem... Como é que ele chama as coisas que ele faz? Mas eu acho que Skissati parece uma nota de beatbox. Alguma técnica que o cara aprende. Cara, você tem que aprender a fazer o Skissati. Quando você aprender a fazer o Skissati, você vai ser um bom beatboxer. E a missão dele é aprender a fazer o Skissati. E um dia ele consegue fazer o Skissati num show cover de Charlie Brown Jr. E aí chamam ele pro palco pra ele fazer só o Skissati. E o cover do Chorão fala: caraca, brother, agora a gente vai chamar aqui no palco ele que é o mestre do beatbox. Por favor, recebam com muitas palmas o Lohan. E aí ele entra, pega o microfone e faz: meu nome é Lohan Skissati. E vai embora e acaba. Todo mundo: esse cara é incrível. Tá bom, desculpa, cara. Isso foi o que um sobrenome fez na minha mente. Eu criei uma história. Eu criei uma jornada do herói do cara do beatbox. Eu tô gravando, cara. Eu tô gravando. Tá bom? Esse é o programa. E, cara, posso falar outra coisa, cara? Muito obrigado a você que tá acompanhando esse programa. Porque é uma raridade a gente conseguir fazer um programa tão devagar e tão calmo como esse nos dias de hoje. Então, muito obrigado a você que está aí. Tá bom? Então, o pessoal do Patreon já tá usufruindo dos benefícios que tem lá no Patreon, que são vários, que são muito melhores do que a gente conseguia dar no Saco Cheio TV. Então, recomendo você ir pro Patreon o mais rápido possível. Tem algumas modalidades de assinatura que eu mando um abraço pra você aqui no programa. Fora também a ajuda que você vai dar para esse programa continuar no ar. Também tem os membros do YouTube, para quem quiser apoiar pelo YouTube. Você pode virar membro no canal no YouTube, você vai ter alguns benefícios, não tantos quanto no Patreon, mas são benefícios, tá? Quem tá no Patreon já participou das pautas do programa de hoje. Então eu abri um post lá no nosso Patreon e pedi para as pessoas fazerem perguntas ou recomendarem assuntos para esse programa de hoje. E esse post ele é exclusivo para assinantes, tá vendo? Mais um benefício que o Patreon dá, que no Saco Cheio TV era mais difícil de fazer. Eu consigo selecionar só as modalidades de assinatura que tem direito a participar daquele post, e as pessoas já mandaram suas perguntas lá. Eu vou usar também esse sistema para vocês enviarem perguntas para quando eu tiver convidado aqui no podcast. Então, sempre que eu tiver um convidado, você vai saber com antecedência lá no Patreon quem será o convidado. Eu vou abrir um post para perguntas lá no Patreon. E só quem assina o Patreon vai poder mandar a pergunta. A gente vai selecionar elas e fazer para os convidados, tá? Que eu pretendo trazer mais convidados aqui nesse podcast. Eu gosto de fazer sozinho, é muito legal. É relaxante e é bom para colocar as ideias no lugar.
Mas eu também vou trazer convidados semanalmente ou a cada 2 semanas. E aí eu vou avisar o pessoal do Patreon sempre quem será o convidado e vou abrir para as perguntas lá. Porque outra coisa que eu vou fazer também, eu sempre vou gravar os episódios com convidados, porque, sei lá, eu acho mais calmo do que fazer ao vivo. E aí vai dar tempo da gente produzir, da gente pegar as perguntas lá no Patreon e fazer pro convidado. Já tem 3 convidados marcados já pra vir aqui. E é isso aí, cara. A gente vai mesclando. Às vezes sozinho, batendo um papo, às vezes com convidado. E assim nós vamos, cara. Eu recebi muito comentário de pessoas que moram na praia ou querem morar na praia depois do último programa, porque eu falei sobre isso. E eu recebi alguns comentários legais. Por exemplo, a Letícia Medeiros, ela comentou o seguinte: vendo esse vídeo após voltar do meu yoga na praia. Sim, é muito bom, mas eu continuo bocejando na academia. Pô, então não tem o que fazer. Então eu acho que o bocejo é um bom sinal. Se você volta do yoga na praia e você continua bocejando, porque tá tudo bem. Cara, imagina essa vida, você fazer um yoga na praia, depois voltar pra casa tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Ah, cara, como é bom ser burguês. Será que tem como morar na praia, viver bem e não ser burguês? Não ser da burguesia? Eu tô usando esses termos porque eu tô lendo o manifesto do Partido Comunista. Mas só porque eu quero entender, não é? Qualquer coisa que você faz hoje em dia, as pessoas já acham que você já vai vestir uma camisa ou ser alguma coisa. Eu só queria ver, porque eu fiquei curioso. E eu fiquei pensando, será que tem como? Deve ter como, cara. Ter como. Você trabalha num açougue no litoral. Você numa loja de roupa de surf. E aí você acorda mais cedo, vai pra praia. Chega no trabalho cheio de areia nas canelas, né? Mas você tá na praia. Tanto faz também. Eu tava pensando, né, cara? O que deve ser melhor? Praia ou campo? Tem essa discussão, né? E eu tava pensando, eu tô bem dividido recentemente em relação a essa questão. Porque eu imagino que no campo você não tenha tanto senso de comunidade, né? Você não tem pessoas. Você não consegue fazer um yoga com uma galera. Você não tem um crossfit. Você não tem um... Sabe? Acho que na praia você consegue conviver mais com pessoas. Não sei, cara. Vamos ver. Uma coisa eu posso te garantir. Na cidade grande não é muito legal de viver, não. O Lenny Will, ele comentou no último episódio: juro por Deus que estou indo morar na praia semana que vem e hoje tive uma conversa com o ChatGPT sobre a possibilidade de tsunamis em Cidreira. Olha, cara, se acontecer um tsunami em Cidreira, vocês têm que se ajoelhar e agradecer porque algo aconteceu em Cidreira. Tô brincando, cara. Mas eu também tenho essas coisas na cabeça. Sempre que eu vejo alguma cidade na praia, eu fico, cara, que loucura, cara. Assim, você não pode dizer, não tem chance de tsunami. Se tem água ali, tem chance. Não tem como acontecer tsunami no Brasil. Se tem água ali, tem como, cara. Se o planeta chacoalhar um pouquinho, passar um terremoto, passar um meteoro, sei lá, cara. Elias Lucena, ouvindo o podcast enquanto espero a turma do futevôlei na Barra da Tijuca. Te entendo, Petri. Tem uns caras que estão realmente nos humilhando aqui. O legatário, ele comentou: eu tenho 27 anos e bocejo pra caralho na academia. O Bruno Medeiros comentou: Petri, morar na praia faz você parar de gostar de praia. Eu não sei. Tem pessoas que conseguem continuar. Mas ia ser ruim, né? Você acha que você finalmente resolveu e aí você começa a odiar aquele negócio. Sei lá, cara. Eu li um livro que eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre isso. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu consigo ler,
Só que eu não consigo explicar o livro. Eu acho que eu deveria, depois de ler um livro, fazer uma resenha dele, só pra mim. Só que eu penso em fazer isso, só que eu não sei o que eu entendi do livro. E aí eu venho aqui no programa e tento falar e tento explicar. Vamos ver se eu consigo? Peraí. Eu li um livro que eu acho que é sobre isso, cara. Biblioteca da Meia-Noite. É a história de uma menina que mora na Inglaterra, no interior da Inglaterra. Ela tem uma vida meio, mais ou menos. Ela é vendedora de instrumentos musicais numa loja de instrumentos musicais, obviamente. Ela vende instrumentos musicais na feira. E a vida dela tá meio ruim, e aí ela se mata um dia. E ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. E lá ela tem acesso a infinitos livros, que são vidas paralelas, que ela tá vivendo em outros universos. E ela consegue experimentar qualquer vida que ela quiser. Se ela tiver capacidade de imaginar, ela consegue viver aquela vida. Então ela pega um livro da prateleira dessa biblioteca, começa a ler e aí ela vive aquela vida. Então num livro ela é medalhista olímpica, no outro ela é vocalista de uma banda muito famosa, no outro ela é casada com um cara e tem uma família, no outro ela mora no campo cuidando de cachorros, enfim. Tem várias vidas que ela pode viver. E em cada vida existem consequências e coisas que acontecem. Não quero dar spoiler, mas por que eu tô falando disso? Porque ela pode escolher qualquer vida que ela quiser, ela vive várias vidas. E ela percebe que a resposta não era essa. Vou deixar por aqui o negócio. Agora, porque eu não quero dar spoiler ou porque eu não sei explicar? Mas meio que foi isso que eu entendi. Meio que foi isso que eu entendi. Porque nessa vida aqui você vai escolhendo várias vidas. Por exemplo, o cara pensa assim, nossa, se eu morar na praia, eu vou ficar bem e tranquilo. Aí o cara vai e começa a odiar a praia. Então esse não era... Você escolheu esse livro aí pra viver, só que na resposta não tava ali ainda. Sei lá, cara, o que eu tô falando? Não sei. Eu só tô repassando aqui os comentários do último programa. E nos e-mails, eu recebi um e-mail de um cara que mora na praia. Do Fábio Balbino. Ele mandou um e-mail que o título é Sobre morar na praia. Tô ouvindo o seu episódio sobre morar perto da praia e te garanto, é impossível ficar deprimido ou pensar loucamente em trabalho perto da praia. Moro a 2 quadras da praia em Niterói. Provavelmente pago menos de aluguel do que alguém em São Paulo. Eu recebi 2 amigos que moram em São Paulo e ficaram 8 dias aqui. Em 8 dias eles foram de precisamos ganhar mais dinheiro pra... Por que eu tô trabalhando mesmo? Pra poder morar na praia, cara. Pra poder comprar uma casa na praia, colocar o resto em fundos imobiliários e ficar ganhando dividendos todo mês pra poder morar na praia. Em São Paulo, ou você é rico ou você é feliz. Ou você é rico ou você é feliz. Não é ou você é rico e feliz ou você é pobre. Como assim você é rico ou você é feliz? Ah, porque o cara pra ficar rico ele fica infeliz. Ah, sim, mas eu vou te falar uma novidade, cara, sobre São Paulo. A maior parte não é rico e não é feliz. Eu acho que em São Paulo, ou você é rico ou você é pobre. Não existe ser feliz ou triste aqui em São Paulo. Você não tem nem tempo de ser triste, porque você tem que acordar 3 da manhã pra pegar um metrô. Está triste? Vai correr na orla, ver uma paisagem bonita e gerar endorfina. Tá solitário? As pessoas próximas do litoral são abertas. Qualquer pessoa na rua vai simplesmente conversar com você se você puxar um assunto. Outra vantagem. Com a higiene mental em dia, as ideias fluem muito melhor.
Acho que o caminho do guru também deve funcionar, mas que trabalho da porra, hein? Ah, por causa do dilema do último programa. Mas o problema é que pra você conseguir morar na praia, você tem que ter sido infeliz numa cidade grande antes, né? Esse que é o problema. Eu não sei como fazer isso, cara. Como é que você trabalha? Como é que você consegue sobreviver na praia se você não morreu 15 anos numa cidade grande, juntou dinheiro e trabalhou? Tem como, cara? Sei, às vezes tem, né, o cara, como eu falei antes, o cara que trabalha no mercadinho, pega uma bicicleta, vai trabalhar, depois vai pra praia, talvez. Mas a gente conseguiria fazer isso? Você que tá vendo esse programa agora, você que tá num apartamento agora, numa kitnet, numa cidade grande, com o ar-condicionado ligado, você conseguiria, cara, viver de maneira mais simples pra morar na praia? Defina simples também, né? É que aqui em São Paulo a gente faz umas kitnet de 20 metros quadrados, mas porque os móveis são planejados, a gente acha que isso não é uma vida simples. A gente acha que a gente tá vivendo uma coisa muito doida. Mas é isso aí, cara. Estamos avançando para... A gente tá em outubro, né? 16 de outubro. Estamos avançando para novembro já. A gente já tá de novo naquela fase que você começa a pensar no Natal, no Ano Novo. Quem não planejou a viagem de final de ano começa a planejar agora. E eu só consigo pensar, que loucura. Que loucura, cara. Que loucura. Parece que é ontem que eu tava gravando aquele programa falando pra gente cuidar de março, lembra? Cara, lembra disso? Lembra? Acho que foi em fevereiro ou em janeiro desse ano que eu desenvolvi aquela ideia pra você cuidar o mês de março, porque era o mês que todo mundo entrava numa hipnose e não percebia mais que tava vivendo. E aconteceu exatamente aquilo que eu falei que ia acontecer. Em outubro, novembro, você desperta e você olha pros lados e pensa, caralho, já tá acabando esse ano. E aí você olha pra trás e pensa, pra onde foi tudo? Cara, eu não me lembro pra onde foi junho, por exemplo. O que aconteceu em julho? Cara, que loucura, cara. Que loucura, cara. Cara, que doideira, cara. Eu não sei se isso é porque a gente passa muito tempo conectado na internet e aí o tempo passa mais rápido ainda do que ele já passaria normalmente. Mas tem alguma coisa estranha acontecendo no tempo, cara. O quê? Ele tá passando. Ele tá passando, cara. Sabe o que eu acho que acontece quando a gente morre, cara? Eu acho que Deus nos obriga a assistir todas as vezes que a gente jogou tempo fora no celular. Sabe por que eu pensei nisso? Porque essa semana eu consegui ir no banheiro sem levar o celular e foi incrível, porque eu só fiquei 2 minutos no banheiro. Normalmente eu fico meia hora, 40 minutos. E você faz isso também. Não vem pagar uma de bonzão que não faz isso. Vocês passam por isso também? Quando vocês pensam em ir no banheiro, vocês procuram o celular na casa e aí vocês têm a oportunidade de não pegar o celular e você pensa, eu não vou levar hoje. E algo mais forte que você fala, pega lá, vamos ficar vendo umas coisinhas maneiras. Vamos aproveitar essa hora tão estranha da vida pra se divertir um pouco. Vai que alguém criou uma sketch de comédia de 20 segundos e a gente consegue se divertir um monte. Se você conseguir ver 15 sketches de 20 segundos, você se diverte um monte, cara, enquanto seu corpo expele coisas horríveis de você. E você tem esse pequeno embate, e normalmente a gente perde, né? Normalmente a gente promete pra nós mesmos, não, eu não vou levar hoje o celular. Hoje eu vou ficar eu e meus pensamentos enquanto eu solto. Mas normalmente o impulso de pegar o celular em cima de algum lugar
ele vem se você entra no banheiro se convencendo que é só hoje, é só pra eu me divertir vendo algumas coisas. Vai que tem alguma coisa muito legal. E essa semana eu consegui ganhar desse impulso, cara. Eu não peguei o celular. Eu fui no banheiro, eu fiquei só 2 minutos no banheiro. E assim que eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu fui embora. E foi bonito, cara. Eu posso falar? Foi um alívio. E foi aí que eu comecei a pensar sobre isso. Imagina se quando você morre, Deus te obriga a assistir um compilado de todas as vezes que você ficou no celular depois de ter soltado o barro. E desse um telão, e desse um relógio, e você é obrigado a assistir os 4 anos que você jogou fora. No celular, sentado na privada. Porque também, sabe o que eu acho que ele vai fazer isso? Porque eu acho que quando a gente morre é quando a gente valoriza a vida. De verdade. Mesmo que você seja feliz hoje. Mesmo que você goste muito de viver a vida hoje, tá? Mesmo que você agradeça tudo e ache tudo incrível e já seja grato pela vida. Eu acho que quando a gente morre, a gente ainda sente um certo arrependimento de puta, eu podia ter vivido mais. E é nessa hora que Deus vai olhar. Ah, é? Você acha que você podia ter vivido mais? Você queria ter aproveitado mais? Ah, é? Então olha isso aqui. Aí ele te mostra um compilado dos 4 anos que você jogou fora no celular depois de cagar. E ele olha pra você e fala: por que você ficou tanto tempo no celular depois de cagar, cara? E aí eu acho que você até pode discutir um pouco com ele, porque ele fez um sistema meio esquisito que você tem que comer todos os dias e depois expelir uma coisa nojenta e desagradável todos os dias, né? Todos os dias, cara. Se fosse uma vez por mês, tá bom. Agora, você fez isso e você fez o meu cérebro ser altamente viciável em dopamina barata. E aí você me obriga a assistir todas as vezes que o seu sistema funcionou perfeitamente. O seu sistema funcionou perfeitamente. Meu cérebro tá viciado em dopamina barata, porque você fez meu cérebro assim. E você fez eu comer bife e arroz de manhã e de noite fazer essa coisa grotesca que você fez a gente fazer. Então, o que eu tô falando, cara? O que eu tô falando, cara? Ah, sim. Porque mesmo que você seja, é isso que eu tô falando, muito feliz e agradeço, eu acho que mesmo assim quando a gente morre a gente pensa, puta, eu queria ter aproveitado mais. Ah, sim, aí ele vem e fala, Deus vem e fala. Onde que tava a sua vontade de viver quando você passava 40 minutos no celular depois de já ter expelido tudo que você tinha que expelir? E aí você responde, cara, você que fez o meu cérebro ser viciado em dopamina barata. E agora você esfrega na minha cara os resultados da sua própria obra? É isso que você está fazendo, Deus? Eu acho que eu ia discutir com Deus, cara. Quando eu morrer eu vou discutir muito com Deus. E sabe o que vai acontecer? Quando eu confrontar ele com o cérebro que ele criou, que é viciado em dopamina barata, ele vai falar que eu tinha o livre-arbítrio. E aí eu vou falar, cara, mas por que você não fez o nosso cérebro ser viciado em livre-arbítrio? Por que você fez o nosso cérebro ser viciado em dopamina barata e não em livre-arbítrio? Imagina todo mundo viciado em fazer as melhores escolhas hoje em dia. Cara, você imagina um mundo onde todo mundo é viciado em fazer as melhores escolhas. Que esse que é o problema do vício. É sempre vício é sempre vício em péssimas escolhas. Nunca é vício em coisas incríveis. Mas quem criou o sistema que se vicia em péssimas escolhas? Deus! Deus fez. Aí ele vem falar, eu criei o livre-arbítrio também. Mas você não me fez viciado em livre-arbítrio. Então, o que adianta você criar o livre-arbítrio se ele não é tão saboroso quanto a dopamina barata? Essa é a minha pergunta a Deus.
Essa é a minha pergunta, Deus. Você mesmo fez os reels do Instagram serem mais interessantes do que o livre-arbítrio, cara. Porque eu sei que toda vez que eu vou no banheiro, eu tenho o livre-arbítrio de não levar o celular. E isso vai fazer bem pra mim a longo prazo, porque o meu cérebro vai ter mais tempo ocioso de pensar, de refletir, de fazer uma limpeza. Mas você não fez eu ser viciado nisso, cara. Por que você não me fez ser viciado em hábitos excelentes, do tipo não ficar no celular? Entendeu? E aí eu acho que ele ia falar, tava na Bíblia, cara, a explicação dessa tua pergunta. Aí eu ia perder as estribeiras. A Bíblia, aquele livro que você mesmo escreveu e que ninguém entende nada. E até hoje a gente briga porque ninguém consegue interpretar uma passagem e concordar com a interpretação dessa passagem. Esse livro você tá falando? Então assim, cara, o que você quer, Deus? Aí ele te manda pro inferno porque você desrespeitou ele. Porque tem esse negócio, né? Se você desrespeitar Deus nessa vida e não seguir Jesus nessa vida, você vai pro inferno, né? Mas e se eu respeitar Deus nessa vida e seguir Jesus nessa vida, mas depois que eu morrer eu fico puto? E aí eu desrespeito Deus depois de ter respeitado em vida. Ele me manda pro inferno assim, mesmo assim também? Assim, eu cumpri a regra no cenário que eu devia cumprir, né? E agora que eu morri? Se eu morrer e não quiser mais seguir Jesus, porque eu morri de uma maneira injusta. Se eu fizer tudo certo na vida, respeitar Deus, seguir Jesus e garantir minha vaga no céu por causa disso. Aí eu morro porque um outro cara não respeitou as regras de Deus e Jesus, bebeu, traiu a esposa, tava na BR-105 e bateu no meu carro. No carro do cara que respeitou todas as regras. Eu morro, ele não morre. Ele não morre e ele tem um plano de saúde, ele vai para o melhor hospital da região e as prostitutas que gostam dele vão visitar ele. A amante visita ele no hospital. E não só a amante, mas a esposa oficial visita esse cara no hospital e elas brigam no hospital. Elas fazem um barraco no hospital, porque uma descobre da outra no hospital. Enquanto isso, eu nunca traí minha esposa, eu trabalhei direitinho, eu segui Jesus, eu segui os ensinamentos de Deus e eu morri por causa desse cara. Aí eu vou pro céu, porque eu garanti minha vaga. Tudo bem. Eu posso chegar no céu e falar, Deus, que história é essa, cara? Eu posso confrontar ele depois que eu já ganhei? É tipo se eu pudesse ganhar a Olimpíada do Faustão e confrontar o Faustão depois da Olimpíada. E perguntar pra ele, cara, precisava ter jogado aquela bola tão forte na minha orelha? É mais ou menos assim. Entendeu? Ou não? Eu não sei. Mas a minha pergunta é essa, cara. Se eu desrespeitar Deus depois de chegar no céu, ele me manda pro inferno? Eu acho que ele manda, cara. Sei lá. E qual que é a moral de eu ter respeitado também as regras na vida normal se eu não posso... Eu tenho que continuar respeitando depois no paraíso também? Esse não é o paraíso, então. Esse não é o paraíso. Paraíso é eu poder desrespeitar quem eu quiser, cara. Poder desrespeitar o próprio dono do paraíso. Mas eu acho que ele te manda. Eu acho que eu ia começar a discutir com ele sobre por que ele fez o cérebro viciado em dopamina. Por que ele fez a Bíblia tão complicada e ninguém consegue entender nada e fica brigando aqui embaixo. Porque cada passagem tem 80 interpretações. Até hoje os caras não sabem se é pra ser gay ou não. Até hoje os caras não sabem se pode ou não ser gay. Até hoje ninguém sabe se pode ou não. Tem os caras que falam, não, tá aqui na passagem, não pode. Tem outros caras que falam, você é burro, cara. Essa passagem, na verdade, tá dizendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara fala, não, na verdade é porque a tradução tá errada. A tradução da palavra liberius losculitus em latim significa liberius cusitus. E aí os caras falam, não, você não tá vendo que tem o prefixo NO no liberius losculitus? Aí o cara fala,
portanto nós devemos ser homofóbicos. Aí outro cara fala, não, cara, antes do NO tem a descrição exata de um Australopithecus italiano, romano, que disse de maneira muito clara que podia liberar los culitos. E ninguém entende nada, cara. Ia ficar todo mundo brigando. Eu ia confrontar muito Deus pelo cérebro viciado em dopamina barata. E se você parar pra pensar, cara, todo mundo fala que a Bíblia é o manual da vida. É o manual da vida. Se você ler, todas as respostas estão lá. Tá bom, cara, mas eu nunca vi um manual tão complicado na minha vida. Quando eu comprei uma máquina de lavar louça, o manual era bem simples, cara. E assim, se eu batesse de porta em porta no meu prédio e mostrasse o manual do lava-louça pra todos os meus vizinhos, assim, as chances da gente dividir o prédio ao meio e criar dois grupos diferentes, e uns protestantes, outros presbiterianos, outros batistas, outros não sei o quê, em volta desse manual, as chances disso acontecerem são muito baixas, cara. Porque assim, cara, ou você faz um negócio que a gente tem que interpretar e traduzir do latim, ou você faz um manual da vida, tá bom? Não tem como um manual da vida ser tão grande, em primeiro lugar, e tão complexo, gerar tantos debates. Então não é um manual da vida, tá bom? Inclusive os 10 mandamentos não são bons manuais, porque até esses a gente não entende, a gente fica brigando. O que cada um quer dizer, esse aqui significa não sei o que, esse significa que é pra fazer, que não é pra fazer, ninguém entende nada, cara. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que eu ia pro inferno. Eu ia falar tudo isso pra ele. Depois de morrer, claro. Eu não vou falar hoje, porque eu tô seguindo as regras, os ensinamentos de Deus e Jesus. Eu só tô falando aqui porque eu tô trabalhando. E ele me deu esse trabalho. Ele me deu essa vocação. Aqui eu posso, mas eu não vou sair falando essas coisas por aí, nem agir dessa maneira. Aqui eu tô fazendo o que ele mandou fazer, inclusive. Porque se ele me punir porque eu tô fazendo isso aqui também, eu vou falar, cara, peraí. Você me deu todas essas ideias, você fez meu cérebro viciado em dopamina barata, e você fez o manual da vida bem complicado. Então, você vai me punir, cara? E aí ele me mandar pro inferno. E aí eu ia começar a debater com o demônio também. Porque o demônio eu acho bem esquisito também. Eu acho Deus e o demônio coisas bem esquisitas, sabe por quê? Porque se eu chego nessa situação que eu tô relatando, eu chego no inferno, o demônio ia me receber na porta, ele ia perguntar meu nome, eu ia falar meu nome é Arthur Petri, ele ia conferir no sistema, ele ia virar pra mim e falar, não, o senhor não tá na lista. Eu ia ter que explicar assim, eu sei que eu desrespeitei ele depois de morrer. Eu desrespeitei agora. Eu morri, desrespeitei, ele mandou pra cá. Aí ele fala, tá bom, então tá. Ele é meio vingativo mesmo, então eu entendo. Deus, demônio ia falar pra mim. Só que... Sabe que ele ia me perguntar o que aconteceu? Eu ia falar, cara, Deus fez eu assistir os 4 anos da minha vida que eu gastei no celular depois de cagar. Porque ele queria me provar que eu desperdicei minha vida. E que eu não poderia reclamar. Porque eu cheguei lá falando, cara, porra, eu queria viver mais. Aí ele falou, você quer viver mais? Por que você ficou 4 anos no celular depois de cagar? E aí ele mandou pra cá, demônio. Aí o demônio ia falar, tá bom. Então, chega aí. Aí eu ia perguntar, e aí, como é que funciona o negócio aí? Você fica me punindo pra sempre? Como é que é agora, esse negócio de inferno aí? Porque é que tem outra coisa, demônio. Se você é inimigo de Deus e você não gosta dele, você não devia me tratar bem pra caralho? Eu não entendo essa lógica. Você fez tudo que Deus não gosta, então você vai pro inferno, que é onde tá o demônio, que é o rival de Deus, que não gosta de Deus. E aí ele te pune porque você desrespeitou o maior inimigo dele? Quê? Você trabalha pro seu rival? E não faz nem sentido Deus te mandar pro inferno porque você desrespeitou ele, porque ele vai pensar, se eu te mandar pro inferno, quem tá lá? O meu maior inimigo. Ele não vai te punir, ele vai te dar um abraço. Então deixa que eu te puno. Deus devia punir as pessoas. Por que Deus não pune as pessoas? Por que ele manda pro inferno? E aí eu tenho que ser estuprado pelo capeta, pela eternidade. Me estupra você, Deus. Você que não gostou das coisas que eu fiz. O diabo, aparentemente, ele tava de acordo com tudo que eu fiz. Porque você não tava.
E você me mandou pro inferno? Ele é teu... Você é o capanga de Deus, então, demônio. É isso? Você é o capanga de Deus? Você trabalha... Você já pensou nisso, demônio? Você já pensou que você tá trabalhando pro seu maior inimigo, cara? Já pensou? Aí eu revoluciono o inferno. Ele fala, cara, nunca tinha pensado nisso, cara. É verdade. Todo mundo que vier pra cá, eu preciso tratar bem pra caralho, porque no fim das contas, eles fizeram o que eu queria fazer com o Deus, que é fazer tudo o contrário do que ele mandou. Por que eu tô punindo essas coisas? Hitler, pode... ei, pode parar de comer o Hitler aí. Ele vira... para de comer Hitler. Pode... Vem pra cá. Aí eu falo, Hitler daqui? Porra, ele não devia estar no céu? Ele não fez exatamente o que a igreja católica queria? Tô brincando, cara. Eu não sei porque eu falei isso, cara. Só falei porque eu sabia que as pessoas iam ficar irritadas. Esse é o meu mal, cara. Às vezes eu falo coisa que eu nem acredito e eu vejo as pessoas perdendo as estribeiras, tipo isso agora. Quantos reacts vai ter de cara de direita? Tá bom, cara, foi um bom fechamento pra piada, cara. Me deixa. Pelo amor de Deus, cara, me deixa em paz. Eu acho que é isso, cara. E é isso aí, cara. Eu ia revolucionar o inferno. Porque assim, você se decide aí, Deus. Ou eu fiz tudo o que você queria, e aí eu fico com você, ou eu não fiz e você mesmo me pune. Aí você me manda lá pro cara que não gosta de você também, porque o diabo não tá lá embaixo porque ele também desrespeitou suas coisas. Então ele devia estar se dando soco na cara. Você chega no inferno e tá o diabo dando soco na cara dele mesmo. E que houve, diabo? É porque eu desrespeitei Deus minha vida inteira e ele me mandou pro inferno. E como só não tinha ninguém aqui antes de mim, eu tô me batendo. Para, cara. Você desrespeitou o cara. Ele te deu, sei lá, te deu esse negócio enorme aqui. Deixa eu te dar uma dica, cara. Todo mundo que chegar aqui também desrespeitou ele. Então ele é seu amigo, tá? Não precisa comer a pessoa eternamente, não precisa destruir ela. Não precisa bater nela eternamente. Trata ela super bem. E talvez seja por isso que... Será que... Será que no fim o inferno é o melhor lugar? Não porque é o melhor lugar, mas porque... Por causa da lógica do negócio. Tô tentando pensar numa analogia pra explicar isso. Mas você tem dois... Você tem dois... Tem duas gangues de mafiosos na sua cidade. Aí você desrespeita a família... Sei lá, a família... Consigo achar sobrenomes italianos. Você... Mangione. Você desrespeita a família Mangione. Aí eles te mandam pra família que odeia eles, que é a... Cavaraddio. Aí você chega na família Cavaraddio e eles falam... Por que você tá aqui, cara? Porque eu desrespeitei a Mangione. Aí eles falam... Sinta-se em casa. Você é um dos nossos. Acho que é isso que... Acho que é isso que eu... Porra, cara. A dislexia, cara... Tem cura pra isso? Tem cura pra dislexia? Ou já era? Ou essa vai ser minha vida eternamente, cara? Tentando falar e gaguejando o tempo inteiro. Onde é que eu tava na história? Assim. Eu acho que o demônio recebe as pessoas falando: você é um dos nossos, cara. O que aconteceu? Você não seguiu nada do que aquele cara lá de cima falou? Sinta-se em casa. Porque não faz sentido. Como assim? Você desrespeitou as ordens de Deus? É isso? Aí o demônio, pá, dá um tapa na cara. É? Você desrespeitou as ordens do cara lá de cima? Pá, dá uma cotovelada. O que você pensa que é, cara? Agora você vai sofrer. E o cara pergunta, por que, cara? Porque você desrespeitou as ordens do meu maior rival. Pá! Aí você fala, cara, mas não faz sentido nenhum, cara. Você tá me batendo porque eu desrespeitei o cara que você brigou séculos. E é o seu maior rival na história da humanidade. Você tá me batendo, é o diabo te chutando no chão. Cala a boca! E você tenta explicar, cara... Eu fiz o contrário do que ele queria. Por isso que eu tô aqui agora. Aí ele te dá a mão, você te levanta e fala, caralho, é verdade, cara.
Eu acho que é isso, cara. Foi isso que eu pensei. Porque essa semana, porque eu não levei o celular pra cagar. Ai, como é legal viver, cara. Como é legal viver, cara. Eu juro por Deus que eu pensei em toda essa história porque eu não levei o celular pra cagar. E aí eu percebi como eu perco, cara. Como a gente perde nesse celular de merda. Mas ao mesmo tempo eu gero um monte de conteúdo pro meu Instagram. E eu fico super feliz quando ele tá acima da média. Pô, meus reels estão indo super bem, cara, no Instagram. Eu tô feliz pra caralho. Mas aí alguém não tá construindo uma história que nem essa, porque o cara levou o celular pro banheiro e tá rolando o feed e viu o meu Instagram e achou legal algum vídeo, ficou preso numa redoma. Mas também tem uma coisa, posso te falar? Se você não tem essa... Porque eu fico triste se eu não conseguir criar nada, tipo essa historinha agora. Eu fico muito mal durante a semana. Se eu chego no programa e eu penso, puta, não tenho nada, não criei nada porque eu passei o dia inteiro no celular. Isso me faz mal, eu fico muito triste. Eu fico doente. Eu acho que tem gente que não, né? E aí foda-se, você fica no